Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje eu vou responder a uma dúvida que é bem frequente aqui nos comentários dos vídeos do meu canal, que é a respeito do aço para se fazer espadas. Muitas pessoas me procuram aqui através dos comentários dizendo que estão querendo comprar uma espada e estão em dúvida se aquele aço que está anunciado pelo vendedor é um aço bom para espadas, né? Muitas vezes as pessoas me falam, é a espada de tal aço, o que você acha desse aço? É um aço bom para fazer espada? Ou então as pessoas perguntam qual é o melhor aço para se fazer espadas, né? Bom, e eu vou fazer esse vídeo também especialmente porque essa semana eu recebi um comentário de um colega dizendo que está para comprar uma espada, segundo ele é uma Ninja Torreta de aço inox. Bom, o pessoal aí que acompanha meu canal sabe que eu já gravei alguns vídeos falando a respeito da Ninja Torreta, que é uma espada que nunca existiu na história, uma espada moderna, foi criada pelo cinema, mas eu não tenho nada contra a existência desse tipo de espada. Você pode comprar, se é o tipo de espada que você quer ter, se ela te faz feliz, vai lá, compra essa espada, não tem problema nenhum. Só não diga que os ninjas utilizaram esse tipo de espada. Agora, com relação ao tipo de aço, eu desencorajaria essa compra, pelo fato de ser aço inox. O aço inox é um tipo de aço que não serve para se fazer espadas. Por quê? Bom, o aço inox ele é muito empregado para se fazer facas, né? A maior parte das facas que nós temos nas cozinhas aí, de talheres e algumas facas que a gente tem no mercado aí são feitas de aço inox, mas o aço inox é bom só para fazer faca. Qualquer coisa maior do que uma faca pode esquecer, não é uma boa escolha o aço inox para o caso de uma lâmina, né? Por quê? O aço inox ele é muito duro, né? Então, no caso, o aço inox ele é um aço carbono com um pouco de cromo, né? E esse cromo é o que dá a resistência à corrosão para esse tipo de aço. Então, esse aço ele é muito duro. O pessoal que tem faca aí de aço inox e que acampa ou que faz atividades mateiras ou de sobrevivência sabe que faca de aço inox é um inferno para afiar, né? Então, por quê? Porque o aço inox é duro, né? Então você pega uma pedra de afiar lá e fica o dia inteiro lá passando a faca na pedra, e é uma faca que pega fio muito difícil e é um fio que não é lá grandes coisas. Uma faca de aço carbono pega fio com muito mais facilidade e um fio que corta muito melhor. Se você tem uma espada e você começa a fazer treinos de corte, como eu faço por exemplo, com o tempo essa lâmina vai perder a capacidade de corte, você vai ter que afiar essa espada, essa faca, essa lâmina. E aí você vai ter um aço duro pra caramba, que vai ser difícil de afiar, e não adianta você tentar correr por outras alternativas, porque, por exemplo, se você não quiser afiar esse tipo de faca com uma pedra e tentar afiar com um esmeril, por exemplo, você vai aquecer demais o aço e vai arruinar a têmpera dessa lâmina e pode jogar essa lâmina fora, né? Então é muito difícil se manter o fio dessa lâmina. E uma outra questão é que espadas, elas como armas brancas que antigamente eram empregadas para combate e queriam atingir outras armas, outras espadas, talvez outras armaduras, elas iriam sofrer bastante impacto. E se você tiver uma lâmina desse tamanho, feita de aço inox, e utilizar ela para golpear um inimigo, por exemplo, e ele tivesse com uma espada e bloqueasse o seu ataque, a sua espada provavelmente iria quebrar no meio. And the nice thing about these practice katanas, oh, that hurt. Oh, that hurt big time. Então, o aço inox não é um tipo de aço bom para se fazer espadas. Agora, com relação aos outros tipos de aço, existem aços como, por exemplo, o aço damasco,
Já gravei um vídeo falando a respeito do que é aço damasco, você pode dar uma olhada, vou deixar nos cards aqui em cima. A questão do aço damasco é saber quais são os aços que foram empregados para se fazer aquele aço damasco da sua espada, né? Pode ser um aço muito bom e pode ser um aço meia boca, né? Então o aço damasco é uma mistura de dois aços diferentes. Legal. Então aço damasco pode ser uma maravilha, como pode ser uma porcaria também. E existem outras ligas de aço também. Então, por exemplo, uma das minhas espadas aqui, essa aqui por exemplo, é feita de um aço com uma liga 9260. É um aço que normalmente é empregado para se fazer molas, né? E todo aço que é empregado para fazer mola é um aço interessante para se fazer espadas, né? Historicamente, o aço empregado em espadas é o aço carbono, é o melhor que tem para se fazer lâminas, para se fazer espadas desse tamanho ou até maiores, né? É aço carbono, não tem erro. E especificamente aço carbono em torno ali do 1060 e o 1070, né? São aços ali com 0,6% de carbono ou 0,7% de carbono, né? Se você for para o lado de um 1090, um 1080, por exemplo, que são aços aí com 0,8% de carbono ou 0,9% de carbono, já são aços bem mais duros, né? E esses aços mais duros, o problema é que eles são propensos a quebrar, né? Então, no caso de uma espada, na parte da afiação, a parte de corte da espada, você tem uma borda muito fina, e se você golpear alguma coisa dura com essa lâmina, das duas uma, ou você vai gerar uma trinca, ou então o fio de corte vai entortar. E aí é interessante que você tenha um aço um pouco mais mole, um pouco mais macio. Por quê? Primeiro, porque é mais fácil de você afiar esse aço. Segundo, porque se o aço entorta, então ele não quebra, né, pessoal? Vocês podem ver o meu vídeo fazendo a demonstração de que aquela arma de Okinawa Sai não é capaz de quebrar uma katana, né? A katana, se você golpear ela com muita força, ela vai entortar e vai permanecer torta. Se ela fosse muito dura, ao invés de entortar, ela iria quebrar. Então é um problema você ter um aço muito duro. Você vai ter dificuldade para afiar esse aço e também você vai ter essa questão. Se você esforçar esse aço, ele é muito mais propenso a quebrar do que a entortar, né? E como exemplo aí de que o aço carbono é um aço ótimo para se fazer lâminas, a gente tem aqui, por exemplo, o facão Tramontina, que é feito de aço 1070. E o facão Tramontina, ele é muito flexível, ele é uma mola, você consegue dobrar ele mesmo com a mão. Aqui eu estou torcendo ele e estou fazendo aqui uma curva, vocês podem ver que ele está arqueando 90 graus, né? Se você tentar fazer isso aqui com uma lâmina e ela voltar e continuar reta, então é uma lâmina boa, né? Inclusive é uma das formas que se utilizava na Europa antigamente para se testar a qualidade de uma espada, né? O cara ia comprar a espada, ele pegava essa espada, apoiava na parede e envergava a lâmina. Se ela envergasse 90 graus, ele soltasse e ela continuasse reta, é porque a espada era boa, né? E aqui vocês podem perceber que é possível fazer isso com o facão e ele continua alinhado aqui, não teve deformação, né? Então é uma lâmina muito resistente, você pode golpear à vontade com essa lâmina, que ele vai absorver o impacto, ele vai, se ele bater em alguma coisa dura, ele vai envergar e depois ele vai retornar e não vai quebrar com tanta facilidade. Já aquele facão da Tramontina, que é uma versão de aço inox, que o pessoal compra aí por conta dessa capacidade de resistir à corrosão, é um facão que de vez em quando a gente ouve falar por aí que é um facão que ele quebra, né? O pessoal está cortando alguma coisa, está fazendo alguma atividade aí e o facão quebra, né? O facão Tramontina de aço carbono
Nunca ouvi falar de um facão desse aqui quebrando na mão de ninguém, né? Então você vai usar esse facão aqui a vida inteira, vai comer ele de tanto afiar e esse facão não vai quebrar, né? Inclusive as facas de sobrevivência que o pessoal tem por aí e que de vez em quando o pessoal fala que a faca quebrou quando estava rachando lenha, são facas feitas de aço inox. Então, pessoal, se você está buscando uma espada ou uma lâmina para um uso que vai sofrer impactos ou que vai ter grandes esforços, o melhor material que tem é o aço carbono, né? No caso de espadas, o aço carbono 1060 ou 1070 é o que foi empregado durante toda a história da humanidade em que o aço foi empregado para se fazer espadas e é uma ótima escolha. Então, pessoal, fica aí essa informação para vocês. Se você tiver alguma dúvida, queira comentar alguma coisa, fique à vontade no espaço dos comentários. E, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais.